Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui, Rubem Leão comigo vai participar já para a gente falar desse Vasco e São Paulo amanhã no Morumbi. Tá tudo bem, Rubem Leão? Tudo bem, tudo tranquilo. Que bom, que bom. Rubem Leão tá aqui, nós vamos falar um pouco do São Paulo também, que não terá o zagueiro Arboleda. O que vai fazer o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Vamos falar também do time São Paulino, por causa do técnico Dorival Júnior. Gosto muito do trabalho do Dorival. Você também gosta, né, Roger? Sim, ele sabe organizar um time, né? Ele pega e organiza. É isso aí. Então, nós vamos falar disso. Vamos falar também dos jogadores relacionados do Vasco, provável time da equipe do São Paulo. Vamos falar da seleção sub-20 que estreia domingo contra a Itália. Vamos trazer o Marlon Gomes, direto de Mendoza, na Argentina. Está reclamando do frio. Lá é muito frio. Você conhece Mendoza? Não, a Argentina eu conheço só Buenos Aires. Eu conheço algumas cidades da Argentina. Quando era para ir a Mendoza, a seleção foi eliminada nos pênaltis na Copa América de 2011. Aí fica para a próxima Copa América lá na Argentina, torce para o Brasil não ser eliminado e você vai até Mendoza. É para tomar um Malbec lá, porque esse é o melhor vinho, é um Malbec lá de Mendoza. Nossa Senhora. Gente, depois da vinheta a gente volta, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, né? Esse vermelhinho aí embaixo não paga rigorosamente nada e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube. Vou bater um bom papo aqui com meu amigo Rubem Leão, já aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu trazer então já os relacionados do Vasco da Gama para o jogo contra o São Paulo e amanhã vou estar ao lado do Rubem Leão, também do Marcos Coelho na reportagem e o J. Santiago é quem transmite na Super Rádio Tupi o jogo Vasco e São Paulo no Morumbi. O Maurício Barbieri levou para São Paulo os goleiros Léo Jardim, Ivan e Raus, os laterais Puma Rodrigues, Lucas Piton, o Paulo Henrique e o Paulo Vitor, os zagueiros Robson, Léo, Capasso e Miranda, meio-campistas Rodrigo, Jair, Alex Teixeira, Barros, Carabarral, o Galaza e o Matheus Carvalho. E os atacantes Gabriel Peck, Pedro Raul, Figueiredo, Orediano, Juan Cruz e Eric Marcos. Esse o elenco do Vasco, 24, um será cortado, geralmente é o terceiro goleiro que é cortado neste grupo aí. Que você acha dessa relação aí, ô Rubem? Não, é o que o Vasco tem ali, né? O técnico tem que se virar e escalar esses jogadores. O Vasco da Gama realmente está em formação ainda, né? Tem jogadores que estão estreando, outros jogaram muito pouco tempo, então o técnico está procurando o time ideal. E no setor defensivo eu acho que está dentro dos conformes, né? Não tem acontecido grandes falhas, nem tomado muitos gols. O Vasco da Gama defensivamente se dá bem. Agora, a armação do meio de campo e o ataque, isso aí que está deixando a desejar, né? Falta ao Vasco da Gama, seria o camisa 10, um jogador de meio de campo que organizaria o jogo a partir do meio campo para chegar no ataque. O ataque tem o Pedro Raul, que em determinados momentos ele fica muito sozinho também, né? Eu comentei isso com o Maurício Barbieri, que ele foi pedir desculpas ao torcedor, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e eu falei assim, você não acha que o Pedro Raul está ficando muito isolado, não está chegando tanta bola para ele? E em parte ele concordou. Mas ele tem que concordar, porque é só contar quantas vezes a bola chega, né? É matemática. O Peck está numa fase muito boa, está jogando muito, é o melhor jogador do Vasco, rende, correndo, se esforçando demais, eu acho que corre até demais, né? O Pedro Raul, já falamos, ele fica muito sozinho. E ali está faltando, no lado esquerdo, poderia botar até o Eric Matos, que é um jogador de bom drible, de velocidade, chegaria. O Vasco atacaria com mais gente. E ali, o Alex Teixeira pode tentar fazer ali aquele quarto homem de meio de campo, ou terceiro homem de meio de campo, chegando no centroavante e jogando também com os dois jogadores que ficariam abertos, o Peck e o Eric Matos, só um outro jogador ali, né?
Então era isso, o Vasco teria que ter essa escalação, mas falta realmente, vou insistir nisso, um organizador de jogo, um cara que no meio de campo bote a bola debaixo do braço e organize, né, a saída da intermediária do Vasco para a entrada da área do adversário. Muito bem. Então, eu quero falar do São Paulo também, até analisar as duas campanhas, que é uma coisa muito curiosa, eu fui pegar aqui, mas o setor defensivo do Vasco hoje é o que vem jogando. O Léo Jardim muito bem, o Puma, o Robson, ou você jogaria com o Capasso? Eu ficaria com o Robson aí até ver se ele falhando ou ele não jogando bem e o Capasso aparecendo. Agora, não tem mais treinamento, né, para você ver se o jogador está bem ou não. No caso do Vasco tem, porque ele só joga nos finais de semana. O Vasco pode até se dar o luxo de fazer coletivo, coisa que ninguém consegue. Jogo treino. O Vasco pode fazer isso, pega um bom sucesso desse da vida, joga contra e vê como é que você sai. O Capasso aí, mas eu não vejo assim uma grande, pelo menos até agora, eu não vejo uma grande diferença não, né? Robson, Léo e Puma Rodrigues e mais o Lucas Piton é defesa. Aí que vem o meio-campo. A tendência para amanhã é ele escalar o Rodrigo, o Jair, o Alex Teixeira e o Figueiredo. Ou você tiraria o Alex Teixeira e colocaria o Galaza? Não, o Galácia não, Alex Teixeira. Eu não consegui ainda ver esse futebol no Galácia que falam tanto. Eu não acho que o Galácia não tem futebol para jogar no primeiro time do Vasco da Gama. Essa é uma opinião Para ser titular. É um bom reserva. Tecnicamente, ele não pode ser titular no time do Vasco. Pode ser um bom reserva, porque um jogador muito esforçado entra para marcar ali na intermediária, atrapalha a vida do adversário. Tudo bem. Mas contar com ele no setor de meio de campo, para ele colaborar com a saída de bola, com a chegada até a intermediária do adversário, isso ele realmente não faz. É difícil para ele fazer isso. E eu gosto muito do Figueiredo. Você falou, quando você falou, não, tem um cara lá para carregar, para pensar o jogo. Poderia ser o Figueiredo? O Figueiredo, alguém conversar com ele antes, o técnico chegar, sentar com ele e falar, olha, Figueiredo, você corre demais desnecessariamente. Ele quer participar de todas as jogadas. Por quê? Porque o Vasco está desorganizado ainda, não é um time organizado. Então o Figueiredo vem marcar na intermediária do Vasco, sai desabalado da carreira, carregando a bola para chegar na área do adversário. Às vezes tem que passar por 1, 2, 3, aí fica sem a bola. Então alguém tem que orientar a corrida do Figueiredo. Ele corre muito, é veloz, mas tem que saber por onde correr e para que correr, né? É o que ele não está fazendo. Agora é um jogador de grande potencial. Ele pode jogar tanto aberto quanto jogando ali pelo meio. Até porque nas categorias de base ele jogava no meio. Sim. E não jogava nas beiradas. Então ele pode ser adaptado ali. Eu gosto muito do Figueiredo. Agora é isso. Só contar para ele que quem corre é a bola. Quem corre é a bola. Está correndo demais. Você até pode correr para se deslocar, para receber um passe e tal, mas não da maneira que ele corre. Ele se desgasta e não rende, não produz o que poderia produzir sem essa desabalada carreira. Tinha um locutor lá em Minas que falava o seguinte, quem pede recebe, quem desloca tem preferência. Né? Exato. Agora, o ataque você já analisou, o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Eu fui levantar o material aqui para a gente fazer este vídeo. O São Paulo é o 10º colocado, tem 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 4 gols, sofreu 4, não tem saldo. Agora, olha o Vasco é o 16º colocado, com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, igual o São Paulo, mas tem 2 derrotas. E o Vasco fez 6 gols e sofreu 7, menos 1 gol, né? É o Vasco. São campanhas semelhantes, né, Rubem? Mas o São Paulo é um time que já está em organização. Né? Em organização. Chegou lá há pouco tempo, o Dorival Júnior, e o time já começou a mostrar um progresso na armação tática e alguns jogadores, por esse progresso tático, alguns jogadores tecnicamente também começaram a sobressair. Então, acho eu que o São Paulo está 1 ou 2 pontos à frente do Vasco, que ainda está em formação. Vasco em formação, São Paulo em organização. Já sabe qual é o time, o Dorival já está mais adiantado na definição lá do que o Barbieri.
Então, a diferença é essa aí, né? É justamente formação e organização. São Paulo está na frente por causa disso. O Arboleda está fora do jogo, ele não tem nenhuma lesão grave, mas vai ficar fora do jogo de amanhã. O Rafinha falou que dentro do Morumbi o São Paulo tem que se impor e o técnico Dorival Júnior pode escalar Rafael, Rafinha, Alan Franco ou Diego Costa, Beraldo e Patrick, ou Caio Paulista, aquele que jogou no Fluminense. Beraldo e Patrick são da seleção sub-20, inclusive estiveram na conquista do Sul-Americano, São Paulo não liberou para o Mundial. Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, Luciano ou Marcos Paulo e Caleri. É esse o time do São Paulo que você falou que está mais arrumadinho. Inclusive o ataque, o Caleri, o Luciano e o Marcos Paulo, que voltou a jogar um pouco melhor com o Dorival. Tem também o Alisson, né? Ainda tem o Alisson aí, quer dizer, o São Paulo tem a qualidade do jogador, o elenco do São Paulo, tecnicamente, está superior à qualidade do time do Vasco, isso aí é indiscutível. Mas é aquele negócio, né? O Vasco tem que entrar e tentar surpreender. Vamos ver que maneira. O Vasco não pode chegar lá querendo cruzar, fazer o duelo, sacar contra o São Paulo. Tem que dar uma observada no jogo com um sistema defensivo muito focado, prestando atenção, sem vacilar. Não pode piscar o sistema defensivo, até porque o ataque do São Paulo é muito perigoso. Né? Tem jogador, o Luciano, o Calé, o Marcos Paulo, são jogadores que, se você bobear, eles fazem o gol. Então o Vasco tem que jogar com uma atenção redobrada no setor defensivo. Deixa eu trazer o Léo Pelé, porque ele falou sobre o São Paulo e a importância do Vasco trazer um resultado positivo para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não só contra o São Paulo, mas contra qualquer equipe. A gente sabe o momento que o clube está passando, sobre resultados, mas estamos no caminho, como a gente tem sempre batido na tecla de uma reconstrução do clube, e a gente sabe muito bem que é um momento que a gente, nessa reconstrução, vai oscilar bastante, mas também buscando o objetivo que a gente sabe muito bem qual é, que é buscar resultado e o torcedor sair feliz do estádio. Então, Léo Pelé conosco, falando a respeito desse jogo e a importância de uma vitória para o Vasco da Gama. O Vasco, se perder esta partida, dependendo dos outros resultados, pode entrar na zona de rebaixamento e ficaria numa situação bastante complicada até para a sequência do trabalho. Agora, uma coisa é certa, não vai trocar o treinador, até porque é um time em formação e o que a gente precisa torcer é para que o Vasco consiga bons resultados, consiga subir na tabela. Se ele vencer, vai a 9, vai lá para o meio da tabela, e isso seria muito importante. Teremos 7 jogos neste sábado, né, por causa de Libertadores e de Copa Sul-Americana também. Às 16 horas jogam Bahia e Goiás no estádio da Fonte Nova. Às 18h30, vários jogos. Curitiba e Galo lá no Couto Pereira, um jogo que interessa ao Vasco. Botafogo e Fluminense fazem um belo clássico no estádio Newton Santos. O São Paulo e Vasco no Morumbi, Bragantino e Atlético Paranaense em Bragança Paulista, na terra da linguiça. Em Belo Horizonte, no Independência, o América recebe o Fortaleza. Fortaleza vem de derrota para o Palmeiras 3-0 na Copa do Brasil, e o América vem de vitória contra o Internacional no Independência pela Copa do Brasil. E às 21h, Santos e Palmeiras vão jogar no estádio da Vila Belmiro, lá em Santos. Vem aí a Copa do Mundo Sub-20, vai começar domingo para o Brasil, 18 horas, Brasil e Itália em Mendoza. Deixa eu trazer Marlon Gomes, do Vasco da Gama. Ele falou sobre o frio de Mendoza, sobre a bola, que é um pouco diferente, a estreia contra os italianos e também a torcida que vai prestigiar a seleção brasileira. Fala, Marlon Gomes. É verdade, o clima aqui na Argentina é diferente do Brasil, do Rio em si. É um pouco mais frio, mas creio que estamos se adaptando bem e sempre focado no objetivo que é a Itália. A bola, todo mundo sentiu uma diferença.
porque a gente já estava acostumado a jogar com a bola normal lá no Brasil e a bola aqui é um pouco mais diferente, tem um pouco mais de diferença, pega mais velocidade e também ela aceita muita curva, mas estão se adaptando bem, como eu falei, e sempre focado na Itália. Assim, agora falando do jogo, é um adversário de muito nome, que é a Itália também, mas do outro lado é o Brasil, né? Vamos se impor como seleção brasileira, uma seleção gigantesca, e jogar sempre em busca da vitória para frente e, se Deus quiser, vamos sair com os 3 pontos. Sim, é sempre bom ter torcida. No Sul-Americano passado teve bastante brasileiro lá também, porque a seleção brasileira é única, né, no mundo, assim, com uniforme amarelo. Todo mundo fica muito feliz com a magia do futebol brasileiro também, a alegria que a gente chega nos estádios. Acho importante ter torcida, mas se for torcida adversária também, vai ser bom jogar contra eles também. Aí o Marlon Gomes conosco, jogador titular da seleção brasileira, junto com o Andrei Santos, os 2 jogadores do Vasco da Gama. A tendência é a seleção jogar dessa maneira aqui, como foi no jogo treino contra o Madureira, acredito eu. Micael, do Atlético Paranaense no gol, Arthur, do América Mineiro, o Jean, zagueiro do Curitiba, o Robert, do Zenit e o Kaique, do Cruzeiro. O Andrei e o Marlon Gomes, do Vasco, Biro, do Corinthians, e o Matheus Martins, ex-jogador do Fluminense. Na frente, o Giovani, do Palmeiras, e o Marcos Leonardo, atacante do Santos. Depois desse jogo, o Brasil volta a jogar no dia 24, Brasil e República Dominicana, também em Mendoza, e no dia 27, Brasil e Nigéria jogam em La Plata. O que você está esperando da seleção sub-20 do Brasil? O que você está esperando também desse Vasco e São Paulo? E uma notícia sobre a seleção principal do Brasil. Ela vai fazer 2 jogos amistosos, né, em junho, nas datas da FIFA, tanto que não tem jogo da Copa do Brasil. E hoje o jornal Marca trouxe a informação que o Carlo Ancelotti se reuniu com o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, projetando a próxima temporada. Então, ele tem mais 2 anos de contrato. É o preferido do presidente Edinaldo Rodrigues. Agora, é sintomático, né? Se ele não fosse para ser o técnico do próximo ano, dos próximos anos do Real Madrid, certamente não seria o cara que se reuniria com o presidente do Real Madrid. O que você acha? Opine aí. Eu quero a sua opinião também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E peço também para dar o joinha. Quanto mais joinha você der, né, você me ajuda a espalhar o trabalho junto ao YouTube e recomendar a mais assinantes que vejam o nosso trabalho também. E você pode me ajudar pegando o link, né, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, pedindo para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, bom jogo para o Vasco da Gama, diante da equipe do São Paulo. Agradecendo meu amigo Rubem Leão, que participou boa parte desse vídeo conosco, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.